Vai começar agora o nosso espaço do direito aqui do Conexão RS, com o nome Direito em Pauta. O tema de hoje é o seguinte: as arenas dos Jogos Olímpicos também foram espaço de manifestação contra o presidente em exercício Michel Temer. Um homem foi removido do assento no Sambódromo do Rio de Janeiro por membros da Força Nacional quando levantava um cartaz contra o governo. Um juiz federal acolheu o pleito do Ministério Público e agora, o que acontece? Em caráter liminar, tá? Ele, no primeiro momento, proibiu a repressão e a retirada de manifestantes e liberou protestos pacíficos. Bom, para debater esse assunto, o Direito em Pauta convidou o professor de Direito Constitucional da UBRA, Sérgio Roberto Abreu, além de contar com os debatedores do curso de Direito da UBRA, Jorge Trindade, professor de Psicologia Jurídica, e o professor Paulo Regis Rosa da Silva, professor de Direito Administrativo. Boa noite, sejam bem-vindos, professores. Boa noite. Tema bastante polêmico que dividiu as redes sociais, como está o Brasil, né? O Brasil está dividido. Muita gente aprovando esse comportamento, outros agora celebrando essa nova decisão. Professor Sérgio Abreu, as autoridades do governo afirmam que nenhum tipo de manifestação política é permitida durante os Jogos Olímpicos e os críticos dizem que os espectadores estão sendo censurados. Diante da lei, me ajuda agora se eu errar, professor, lei número 13.284/2016, como o senhor interpreta essa questão? Até pode nos explicar o que é essa lei, o que diz a lei, professor? Bom, essa lei ela cria um regime especial para os grandes eventos, especificamente para as Olimpíadas e os Jogos Paralímpicos, né? Em combinação com o Comitê Olímpico Internacional, também a própria entidade que organiza as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. E entre várias disposições, ela tem uma parte que fala sobre as condições de acesso e permanência nos locais oficiais. Então, onde coloca algumas condições, né, justamente buscando regular a questão do ingresso e a permanência das pessoas e, principalmente, evitar algumas ocorrências que possam implicar no desenvolvimento pacífico e harmônico desses jogos, né? Então, fala sobre a questão de não poder entrar com objetos que possam gerar violência, a questão da fiscalização das pessoas, a busca pessoal, que as pessoas vão passar por uma revista pelos policiais, e também se refere à questão da não incitação de violência, de práticas, e traz algumas restrições em relação a cartazes, bandeiras e símbolos, ou outro qualquer sinal ou mensagens ofensivas de natureza discriminatória, ou seja, de caráter racista ou caráter xenófobo. Então, também a questão de portar fogos de artifício, então, questões que envolvem a segurança de uma forma geral, né? O que está se discutindo, em relação a um ponto específico, é sobre a questão da manifestação, né? Quando aqui a lei fala em manifestação discriminatória, né? Especialmente de caráter racista ou xenófobo, né? O problema, né, professor Sérgio, é que a crítica que está por detrás disso é saber se isso limita, e em que medida limita, a liberdade de expressão do ser humano. Exatamente. Nós, como cidadãos, que Foi o podemos argumento utilizado nas redes sociais. Claro, onde está o meu exatamente. direito de expressão? Esse é o principal, a principal questão é que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 4, ela garante a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. É um direito fundamental do cidadão, é uma atribuição prevista na Constituição. Aliás, desde a Constituição de 1824, já há uma previsão da liberdade de manifestação. E o que está se fazendo, né, é uma interpretação pelos órgãos coordenadores do Comitê dos Jogos, que é o Rio 2016, juntamente com as forças policiais, estão fazendo uma interpretação dessa limitação. Aliás, o juiz, quando fez a liminar no despacho, ele foi muito objetivo. Ele disse que a lei ela estabelece a questão da proibição das manifestações de caráter discriminatório. E a lei, em vários dispositivos, ela faz, especificamente, caráter racista e xenófobo. Mas também não pode atentar à dignidade da pessoa humana e muito menos pôr em risco a coletividade, o grupo. Até porque quem vai participar de eventos de grande massa, né, sabe que aquilo é
em nome da cidadania, do esporte, da coletividade, do respeito ao próximo. Um aspecto, O espírito professor olímpico, Jorge, né? Claro, Esportivo. exatamente. Professor Sérgio de Abreu, a Lei 13.284, a qual de 2016, que nós nos referimos há pouco, efetivamente no artigo 28, ela estabelece que são condições para acesso e permanência nos locais oficiais, entre outras. E aí, num dispositivo, que é o inciso 4, não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas de caráter racista ou xenófobo, ou que estimulem outras formas de discriminação. Ocorre que lá no parágrafo 1º há uma ressalva, e essa ressalva, ela está calcada em cima dos direitos fundamentais. Então, este é um ponto que nós gostaríamos de ouvi-lo. Fundamentalmente, até esse parágrafo, né, que diz em defesa da dignidade da pessoa humana. Na verdade, a Constituição já coloca como fundamento do Estado brasileiro o respeito à dignidade da pessoa humana. Isso é um fundamento de todo o Estado. Então, o fato da livre manifestação de pensamento e de expressão, ela diz respeito à garantia da dignidade, ou seja, é inerente à dignidade do indivíduo, como um direito fundamental, poder se manifestar. Então, a limitação desse direito fundamental de expressão, ele tem que ser tomado muito cuidado. Se, por um lado, essa manifestação ela não é absoluta, porque ela não pode ser anônima, né? Ela admite, inclusive... Quais são os limites dessa liberdade? Né? Dessa responsabilidade, né? Inclusive pode ter indenizações morais e assim por diante. Mas a questão, talvez, no fundo, seja a questão de segurança, né? Bom, se a manifestação política, ela pode trazer uma questão de insegurança, de conflitos ou de violência. Porque, veja bem, a própria lei fala de que não poderá ninguém incitar ou não praticar ato de violência. A pessoa não pode incitar ou praticar ato de violência no Estado. Então, já tem um dispositivo sobre questões de ato de violência. Mas não lhe parece que com essa decisão do desembargador, porque a matéria trata-se de uma ação civil pública que foi objeto de uma liminar. Essa liminar foi concedida por um juiz federal do Rio de Janeiro e houve um pedido, um agravo de instrumento, que é um recurso, ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E o desembargador que tomou conhecimento proferiu uma decisão monocrática, quer dizer, individual, onde ele concede e mantém a posição de que é possível, efetivamente, os participantes dos jogos ostentarem cartazes, desde que não leve... E aí nós estamos, então, num conflito. É o conflito da liberdade de expressão com não colocar em risco a integridade dos outros e respeitar a dignidade humana. Sim. Então, nós temos um conflito. A questão é como se resolve esse conflito. E aí nós temos, então, num conflito de valores, recorrer ao bom senso, não é? Porque se eu tenho o direito, de repente, pôr uma placa, fora fulano, fora agora que está na moda, fora Temer, fora Dilma, daqui a pouco vem o pichuleco, vem não sei o quê. Bom, e aí como é que vai ficar? Esse clima é um clima que atenta contra o espírito daquela competitividade, não prejudica. No fundo, nós estamos num contexto de dois valores em conflito: liberdade de expressão e responsabilidade. Bom, eu quero abrir o espaço para os nossos telespectadores participarem com questionamentos e até mesmo comentários pelo 9588-2374, esse é o WhatsApp, 9588-2374, a gente já tem participações e, claro, traduzindo, né, agora para quem é leigo, né, como eu e outros telespectadores, antes da gente ir para a pergunta do Alexandre, a pergunta é minha agora. Isso não abre, esse conflito agora, se nós temos duas interpretações ali, né, duas visões, não abre o precedente agora para, em outras situações, isso agora ser matéria de disputa judicial? Nós temos que lembrar, me permita, professor Sérgio, nós temos que lembrar que durante a Copa, nós tivemos um incidente, e que também foi alvo de uma arguição de inconstitucionalidade.
Inclusive, na época, foi julgada constitucional a lei que regrava a Copa. Então, já há algum precedente, Sim. né, sob aspecto de precedente judiciário. No sentido de que a expressão, ou a liberdade de expressão, não é absoluta. Ela tem que encontrar algum limite. Qual é esse limite? É o limite onde eu respeito a dignidade do outro. A liberdade do outro. Na questão da Copa, especificamente, né, houve uma discussão muito forte, tanto é que foram 8-2, né? O próprio Gilmar Mendes, que foi o relator e que defendeu a constitucionalidade, ele também coloca ressalvas de que a questão da manifestação política não pode ser ofensiva. Agora, o cidadão tem direito de protestar, ele tem o direito de questionar. Né? Se nós proibir qualquer manifestação, ele não pode questionar a corrupção, ele não pode falar sobre as questões de como ele pensa o mundo, né? Ele não pode ter outras posições, não pode manifestar de forma alguma. Então, o que está em jogo realmente é a questão da liberdade de expressão, que para nós ainda, num processo de democratização do país, ainda tem muita dificuldade de compreender a extensão, né, e também a responsabilidade em relação ao reconhecimento dos direitos fundamentais. Porque quando nós falamos expressão, nós temos ainda muito um cunho autoritário, que já vem dos períodos ditatoriais, tanto da época de Vargas, da época da ditadura civil, como a ditadura militar. Então, a questão de fazer uma censura prévia, né? E principalmente esses casos que houveram, eles foram muito pontuais. Ou seja, é um casal com um filho que está com uma placa, fazendo uma manifestação política, e a polícia vem e retira. Mas né? é a questão assim, E se esse retira casal antes pode, disso. por que eu não posso? E aí eu pergunto se o clima, o ambiente, o local, o espaço, é um espaço que se coaduna, permite isto, ou é um espaço que tem uma outra destinação e, portanto, a liberdade de expressão tem limites? Eu vou introduzir primeiro a questão do Alexandre Martini e depois eu tenho uma outra a respeito do espaço, exatamente sobre isso que eu estava pensando. Bom, olha só, o mestre Milor Fernandes dizia que neste momento só não temos uma ditadura porque até para isso nos falta competência. A gangue Temer quer ainda censurar a população. É uma piada. Essa é a opinião do Alexandre Martinin, que mandou pelo 9588-2374. A minha pergunta sobre o local, professores, seria: é possível, por exemplo, num evento, né, os mais diversos eventos, a gente pode falar no espetáculo de teatro, a gente pode falar numa partida de futebol, no Campeonato Brasileiro, cinema, né, uma manifestação pública, por exemplo, um espetáculo de teatro em céu aberto, enfim. É possível que, sendo, no caso de um teatro, que é de propriedade particular, é possível estabelecer regras, né, dentro desse teatro? Olha, é proibido gritar qualquer tipo de ordem. É reservado a quem, no caso dos Jogos Olímpicos, da organização dos Jogos Olímpicos, estabelecer regras de conduta para a plateia? Tais como ser educado, não ser violento, ser fraterno, ser pacífico. Pacífico, né? Na mesma questão que houve na discussão da Copa do Mundo, né? Sim. Se colocou justamente, olha, a questão de vaias, manifestação verbal é possível. Claro. Até porque você não pode tirar, que nem agora na abertura das Olimpíadas, tirar quase todo o Maracanã da assistência, porque quase todos estavam vaiando. Posso dar um exemplo bem prático que eu lembrei agora, um exemplo bem prático. Campeonato Brasileiro deste ano, há pouco, gigante da Beira-Rio, foi estendida uma faixa com os dizeres Globo golpista, durante o espetáculo de futebol, transmitido pela televisão justamente pela imprensa. O ministro Gilmar Mendes, numa decisão, naquele precedente da Copa, ele se manifesta dizendo exatamente isso, que a autoridade pública, ela tem que ter essa flexibilização porque ela é suscetível, ela não pode entender que ela está isenta, né? O jogador de futebol e o juiz. Quando o juiz é alvo, né, de manifestações muitas vezes não tão éticas... Mas isso faz parte. Faz parte do espetáculo. Claro. Né? Então, aí está o limite. Agora, nós temos que lembrar... Não pode ser ofensiva. Sim, não pode ser ofensiva, exatamente. Que dirijam a imagem da pessoa, né, a sua personalidade, né, porque aí nós vamos extrapolar os limites do direito. Agora, a manifestação por si só e pacífica, né, eu vejo que nós temos que ter muito cuidado quando se faz qualquer limitação. E o mais ainda é que a lei, né, até alguns juristas estão defendendo a inconstitucionalidade,
porque ela diz que não utilizar bandeiras para outros fins que não de manifestação festiva ou amigável, ou seja, ela está proibindo qualquer tipo de manifestação. Como é que você vai limitar qualquer tipo de manifestação? É uma censura, né? É uma limitação a esse direito fundamental. Professor e manifestação Sérgio, festiva e amigável. Nós estamos frente a uma decisão judicial, tá? Embora numa situação que vai merecer uma nova apreciação, numa liminar, mas há uma decisão judicial. Provavelmente nós vamos chegar ao final desse evento e vamos terminar o evento com essa Vamos discutir isso. possibilidade. Qual é a extensão desse direito? Lembrando que temos a cerimônia de encerramento, Sim. Que vai ter unir muita também. gente aí. Porque o que acontece aqui é que a lei também, o legislador, ele cria essas situações. Às vezes ele não se posiciona ou deixa os conceitos abertos, ou às vezes alguns termos indeterminados. Por exemplo, o que é manifestação festiva e amigável? Bom, se eu estou com uma manifestação, com uma placa lá, fora Temer, por exemplo, mas estou parado, estou rindo, né? Eu estou amigável, não estou abalando ninguém, eu não estou ofendendo ninguém diretamente. Sim, mas permite eu não estou que eu fazendo faça uma placa, cartaz no sentido oposto. Sem dúvida. Isso cria entre nós uma situação que dá margem à insegurança e ao risco. Não, mas Sim. se você ficar com outra placa também de forma pacífica, né, não vai ter nenhuma ingerência no processo, né? Até porque a estrutura de segurança ela vai atuar quando houver aí um conflito. Eu não tenho assim dúvida. como vai ter outras atividades, que pode haver inúmeras situações que pode ocorrer num estádio, né, junto ao público, que vai levar à interferência dos órgãos de segurança. Agora, eu vejo que, preventivamente, você já retirar a pessoa que está com uma camiseta ou com uma placa, realmente ela não está previsto concretamente, objetivamente aqui na lei. A gente estava falando porque não fala em manifestação do política, medo de tumulto. Discriminação. Dá Esse para é um inserir problema. isso? Seria justificável a gente pensar que num país tão dividido, onde as pessoas, pelo menos no Facebook, Exato. batem boca, excluem amigos, né, deixam de seguir umas às outras, e por vezes a gente viu em algumas manifestações, no momento do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, alguns confrontos, né, entre partidários de ambos os lados. Esse medo justificaria, por exemplo, uma reação de alguém vendo essa placa, pensando o contrário, partir para agressão? De fato, nós temos uma situação política que não é muito adequada no momento no Brasil. Não Há é a uma mais incerteza, tranquila, não é né? mais tranquila, né? Mas veja-se, o próprio Washington Post colocou, o problema não é Zika, o problema não é a água da lagoa, o problema não é outras questões, a segurança no Brasil. A questão hoje é a violação da liberdade de expressão. É isso que é o problema hoje no Brasil. Mas não, acho que não há dúvida nenhuma que a liberdade de expressão é um direito fundamental e essencial à democracia. Sim. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, a questão é, isso é absoluto, não tem limite, eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, esse é um tema muito que é importante, né, a discussão, porque a liberdade de expressão, a interpretação ela é tão do importante parágrafo, que em determinado momento ela pode até ser prejudicial à democracia. Mas veja, assim professor como a Sérgio, democracia pode ser limitar Eu fico com a ideia de que a liberdade de expressão é essencial à democracia. Não, ela é essencial, mas dependendo se ela não tiver nenhum limite, aí é claro, ela pode ela chegar um momento gera conflito. que ela pode gerar um conflito e ser prejudicial à democracia. na interpretação do parágrafo, nós podemos ter uma tendência muito objetiva. Se nós tomarmos o inciso isoladamente, dará sim essa interpretação de que não pode. Agora, ao ler o parágrafo, e numa questão de interpretação da lei, nós vamos reconhecer que efetivamente há esse direito consagrado, assegurado. Aliás, não foi por acaso que o desembargador federal do Rio de Janeiro concedeu a medida. Há toda uma estrutura, há um amparo legal, há um amparo para a concessão dessa medida. Então, seguramente nós vamos chegar ao final desse evento com essa possibilidade de discutir o assunto ainda, talvez venham as Paralimpíadas, né? Nós teremos ainda um outro evento. Claro. Então, ainda pode ser motivo de discussão, e até porque essa decisão não é terminativa, ela vai ser revista. Ela foi proferida monocraticamente. Haverá um colegiado que vai decidir. Então, não é, professor Jorge? Isso aqui poderá ter algum desdobramento diferente do que nós estamos tendo hoje. Nós temos, desculpa, professor, interromper, mas nós temos mais uma participação. Vamos atender os nossos telespectadores. O Leandro Oliveira,
diz o seguinte: se nós começarmos com um discurso de que não é local apropriado para uma manifestação, já estamos com uma censura. Penso que qualquer local público seja propício para manifestação. Estas imagens da polícia retirando os cartazes remete a um evidente período de ditadura. Essa é a interpretação, a opinião do Leandro Oliveira. Mais ou menos, eu leio, então, o objetivo da lei aqui, me parece, pelos artigos, né, ela foca a questão da discriminação. Né? Quer dizer, são manifestações de ofensa, de racismo, xenofóbicas. Né? Então, esse é um espírito, ela não traz a questão política. Aliás, hoje nós temos vários conflitos no mundo que poderiam ser utilizados, esses ambientes, para algumas manifestações políticas internacionais. Que é um grande evento de repercussão, né? Todo mundo está ligado, né? Que poderiam alcançar, né, todo o planeta, essas questões que envolvem outros problemas mundiais, que não estão aparecendo diretamente nas imagens que a gente tem visto pela televisão. Bom, senhores, estamos chegando aos finalmente do nosso espaço Direito em Pauta, toda quinta-feira aqui no Conexão RS. Já agradeço de antemão a presença dos professores. Obrigado. Vamos chegar às considerações finais, porque o tema, pelo menos como leigo, pouco entendi, que nós temos um conflito. Né? Um conflito muito sério. De valores, de valores que pode ter, como bem lembrou o professor, tem repercussão na cerimônia de encerramento e ainda nas Paralimpíadas. Né? Por enquanto, Bives, nós estamos com uma situação de garantia de uma decisão. Sim. Então, os eventos terão, sim, manifestações e não há possibilidade de retirar as pessoas porque elas estão com uma camiseta que é contrária a A, B, C ou D. Né? Então, essa garantia é cumprimento de uma ordem judicial. Agora, haverá desdobramentos. Os desdobramentos e a interpretação do colegiado do Tribunal Regional Federal poderá ter outras interpretações que possam realmente trazer uma linha diferente. E essa interpretação poderá vir ou não durante esse novo evento que são as Paralimpíadas. Não há, então, uma definição de quando isso vai ser apreciado em definitivo. Os tribunais estão lotados, Sim, né, professor imagino. Jorge? Eu não acredito que essa decisão venha. Que a liberdade de expressão é fundamental, é essencial à democracia. Né? Agora, liberdade implica responsabilidade. Para mim, essa é a questão. Sérgio? Fundamentalmente, né, nós temos que preservar sempre os direitos fundamentais. Né? E pode haver colisão de direitos, aí uma ponderação de direitos, proporcionalidade, ou seja, em que medida, né, poderá ser limitado esse direito. Me parece que a manifestação pacífica, né, ela atende à Constituição e deve ser preservada o seu entendimento à luz da Constituição e não simplesmente uma interpretação feita por órgãos administrativos, como tem sido feito na aplicação dessa lei. Bom, eu quero só deixar uma reflexão, porque a gente viu manifestações contra a Globo e contra o presidente em exercício, Michel Temer. Vamos lembrar que o processo de impeachment ainda não está definido, então se aparecer também um fora Dilma, deve ser também levado ao mesmo peso, aos mesmos olhos, né? Não tem aparecido, às vezes, em outros eventos. Pois apareceu, né? Então vamos deixar bem claro isso. Professores, eu quero aproveitar esses minutos finais para dividir uma conquista muito importante para todos nós que somos... eu que fui aluno, hoje funcionário da UBRA, ainda sigo como aluno aqui no programa de pós-graduação, e os senhores como profissionais da casa, docentes que muito nos orgulham. Eu vou para a tela, vou pedir licença, agradecendo mais uma vez a presença. Quinta-feira nos encontramos de novo. Sem dúvida. Perfeito? Sem dúvida. Isso, e quinta-feira que vem nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Sem né? dúvida. Voltaremos ao tema.